Bom dia, meus amores! Estamos começando, mais uma semana de aulas, mais uma semana de aprendizados. Essa semana começou diferente, não é? Nós tivemos aula ontem, na segunda-feira, como eu expliquei, enviamos um comunicado para os pais explicando que haveria uma reunião, de emergência com todo o grupo da escola, toda a equipe de funcionários. Por conta disso, não foi possível ter aula no dia de ontem. Houve uma reunião na sexta-feira e outra reunião ontem, segunda-feira. Então, a nossa semana está começando um pouquinho diferente. Hoje, na terça-feira, dia 3 de agosto. O mês de agosto já chegou, não é? Também é um mês em que comemoramos o Dia dos Pais, que é uma data muito especial, muito importante. E em breve realizaremos algumas atividades em homenagem a este dia, em homenagem ao papai, não é? Pode ser o papai, que não tiver o papai presente, não é? Pode ser também para o vovô. Então, a figura paterna, essa figura que dá amor, que dá carinho, atenção, cuidado, não é? Então, quando chegar próximo aos dias, ao Dia dos Pais, nós realizaremos algumas atividades com o tema. Hoje, nós vamos trabalhar com língua portuguesa, que seria a aula de ontem, não é? É uma aula muito importante, então hoje teremos essa aula de língua portuguesa, onde trabalharemos sobre a pontuação, o uso da pontuação, certo? Mas antes, vamos começar realizando a correção da atividade enviada na sexta-feira. Foi a atividade de ciências sobre os animais. Demos início a esse assunto sobre os animais, onde eles habitam, os animais aquáticos, terrestres e também aqueles que transitam entre os dois ambientes, São animais que, por exemplo, nasceram na terra, são animais terrestres, mas passam uma parte da vida ou algumas etapas na água. E também aqueles que nasceram na água, mas podem passar uma parte do seu tempo ou de acordo com as suas necessidades na terra, Então, vamos começar. Deixa a preguiça de lado, certo? Levanta, estica o corpo, dá uns 2 pulinhos, Para começar com animação, com entusiasmo e conseguir absorver tudo que for dito na nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Abra os livros de ciências, na página 84, página 84 de ciências, onde começa a nossa atividade, a primeira questão, Escreva T para os animais terrestres e A para os animais aquáticos. Aqui existem alguns animais, Algumas imagens representando esses animais. Inclusive nas imagens vocês já podem ter uma ideia de onde eles vivem, E ajudar no momento de ter realizado essa atividade. Vocês deveriam aqui nessa primeira questão identificar onde cada animal aqui habita, Quais são os animais terrestres e quais são os aquáticos. O primeiro animal é o tucano de bico colorido. O tucano é uma ave, Mas as aves são animais terrestres, vivem na terra, ou aquáticos, que vivem na água? São animais terrestres. Então, o tucano de bico colorido é um animal terrestre e você deveria escrever aqui a letrinha T no quadrinho. O segundo animal é um golfinho. O golfinho é um animal terrestre ou aquático? Aquático. O golfinho vive na água, Então, ele é um animal aquático. Vive nas águas salgadas, a água do mar. Ele é um animal aquático e você deveria colocar a letrinha A, indicando aquático. O terceiro animal é o macaco de cheiro. Os macacos vivem na terra ou na água? São terrestres ou aquáticos? São terrestres, assim como as aves, como o tucano de bico colorido, o macaco de cheiro também é um animal terrestre. A minhoca é um animal terrestre ou aquático? Acho que essa todo mundo sabe, não é? A minhoca é um animal terrestre, ela vive na terra, Muitas até debaixo da terra. Então,
A minhoca é um animal terrestre. Agora, a baleia jubarte. A baleia é um animal aquático ou terrestre? Aquático, né? Assim como o golfinho, a baleia também é um animal aquático, assim como a piranha. O peixe piranha também é um animal aquático. Só que a baleia jubarte e o golfinho vivem nas águas do mar, águas salgadas, e a piranha nas águas dos rios, chamadas de água doce, certo? Então, vamos ver aqui novamente. Tucano de bico colorido, terrestre. Golfinho, aquático. Macaco de cheiro, terrestre. Minhoca, terrestre. Baleia jubarte e piranha, aquáticos, certo? Vamos prosseguir aí. A próxima questão. Observe as fotos. Complete as frases da página seguinte com os nomes dos animais das fotos escritos no quadro abaixo. Arara, sucuri amarela, tatuzinho de quintal, anta, golfinho, louva-a-Deus e piranha. Vamos ver a próxima página aqui com as frases. Vocês deveriam preencher, né, completar os espaços aqui com os nomes dos animais que estão representados na página anterior. Observando de acordo com as dicas dadas aqui, vocês poderiam já ter noção de qual animal está falando. Vamos ver na letra A? O é um animal terrestre. Vive melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, mas também pode ser encontrado nas cidades. Que animal é esse que está falando aqui? É o louva-a-Deus. Esse animalzinho aqui, olha, ele é um animal que vive melhor nos ambientes naturais, não é? Como florestas, campos, mas também são encontrados nas cidades, no ambiente em que nós vivemos, certo? O louva-a-Deus. Letra B. A é um animal terrestre que vive perto de rios e lagos. Se for atacada por um inimigo, foge para a água e deixa de fora só a tromba, que é por onde respira. Qual desses animais aqui parece ter essas características citadas na questão? Qual desses animais possui uma tromba? Não é só elefante que possui tromba, não é? Então, este animal aqui, olha, o primeiro animal da primeira imagem é a anta. A anta possui essa tromba que serve para respirar quando ela precisa fugir para a água. Então, a anta é um animal terrestre que vive perto de rios e lagos. Se for atacada por um inimigo, foge para a água e deixa de fora só a tromba, que é por onde respira. Letra C. O é um animal terrestre e vive em solo úmido ou debaixo de pedras. Qual seria esse animal que vive em solo úmido, não é? Ou debaixo de pedras? É o tatu, tatuzinho de quintal, certo? Esse animalzinho aqui, olha, abaixo desse daqui de cima da arara, é o tatuzinho de quintal, que é esse animal que é terrestre, vive em solo úmido e também debaixo de pedras. Letra D. A é um animal terrestre que mora nas matas, perto de rios ou próximo a árvores frutíferas, pois se alimenta de manga, goiaba, mamão e outras frutas. Qual é esse animal que mora nas matas, perto de rios ou árvores, não é? E se alimenta de frutas? É a arara. Esse animal aqui, a arara, não é? Que está sendo dita. A arara é um animal terrestre que mora nas matas, perto de rios ou próximo a árvores frutíferas, pois se alimenta de manga, goiaba, mamão e outras frutas. Letra E. O é um animal mamífero que vive no mar, ou seja, vive na água salgada. Qual é o animal aqui
que vive no mar, na água salgada e é um mamífero. Aqui nós temos ainda dois animais aquáticos, não é? Que é o golfinho e a piranha, o peixe-piranha. Mas qual desses animais é mamífero e vive no mar, na água salgada? O golfinho. O golfinho é um animal mamífero que vive no mar, ou seja, vive na água salgada. Letra F. Apesar de nadar, é um animal terrestre e pode ser encontrada enrolada nos galhos das árvores, na margem dos rios ou próximo de locais em que haja água. Qual é esse animal que, apesar de nadar, é terrestre e pode se enrolar nas árvores, nos galhos, vive nas margens do rio, não é? Próximo de onde existe água? Será a cobra, não é? Aqui, a sucuri amarela ou será a piranha? Qual desses dois animais? A sucuri amarela, né? Apesar de nadar, é um animal terrestre. Vive enrolado nas árvores, os galhos, próximo aos rios, não é? Aos locais em que há água. Então, a sucuri amarela, apesar de nadar, é um animal terrestre e pode ser encontrada enrolada nos galhos das árvores, na margem dos rios ou próximo de locais em que haja água. Então, a última questão aqui, a letra G. Vive em rios, ou seja, é um peixe de água doce. Só restou um animal que é a piranha, não é? Então, a piranha vive em rios, ou seja, é o peixe de água doce, certo? Agora nós vamos para a próxima atividade que foi enviada na sexta, com esse assunto também, né? Na página 166, dando continuidade, falando sobre os animais aquáticos e terrestres. Nessa questão, vocês também deveriam identificar quais eram os animais, não é? Aquáticos e terrestres, e aqueles que transitam nos dois ambientes, certo? Vocês deveriam identificar colocando os números. Vamos ver aqui? Escreva os números nas fotografias de acordo com a legenda a seguir. 1. Animais terrestres. 2. Animais aquáticos. 3. Animais considerados terrestres ou aquáticos, dependendo da fase da vida em que estão. Então, vamos ver aqui quais são esses animais. O primeiro animal é um dromedário, que vive nos desertos, né? Assim como os camelos. Ele é bem parecido com o camelo, porém com características diferentes. Então, o dromedário é um animal terrestre, aquático ou transita nos dois lugares. É considerado terrestre ou aquático, dependendo da fase em questão. O dromedário é um animal terrestre. Ele vive apenas na terra, não é? No solo. Então, você deveria colocar aqui no primeiro quadrinho o número 1, animal terrestre. O segundo animal é um tubarão. O tubarão, ele é terrestre, ele é aquático ou ele transita nos dois universos, nos dois ambientes, tanto aquático quanto terrestre. O tubarão é um animal aquático, ele vive apenas na água, não é? No mar, nas águas salgadas. Então, deveria colocar aqui o número 2 de animal aquático. O terceiro animal é a raia-manteiga. Observando aqui a imagem, não é? Da raia. Em que ambiente ela se encontra? Ela está na água ou está na terra? Na água, não é? E a raia, será que ela sai da água, ela vem para a terra? O que acontece? Ela vive apenas na água, não sai da água. Então, ela não passa um tempo da sua vida, uma fase na terra,
não é? Então, é um animal aquático. A raia é um animal aquático. Número 2. Agora, golfinho. O golfinho nós já vimos nas questões anteriores, não é? Tinha um exemplo do golfinho. Então, vocês já sabem que o golfinho é um animal aquático. Número 2. Tucano de bico colorido. Também já foi citado na atividade anterior. O tucano de bico colorido, assim como os demais, não é? As demais aves, são animais terrestres ou aquáticos? Ou transitam entre um universo aquático e o terrestre? São animais terrestres, né? Vivem na terra, nos galhos de árvores. Agora, a rã-touro. A rã é um animal terrestre, é um animal aquático ou um animal que pode viver tanto na terra quanto na água, dependendo da sua fase? É um animal que pode viver tanto na terra quanto na água, assim como os sapos, não é? Os anfíbios, esses animais dessa espécie, são animais que vivem tanto na terra quanto na água, dependendo da sua fase, das suas necessidades. Então, aqui no quadrinho da rã-touro, você deveria colocar o número 3. Por último, onça-pintada. A onça-pintada é um animal que vive em qual ambiente? Ele é um animal terrestre, é um animal aquático ou vive nos dois ambientes? A onça-pintada é um animal terrestre, né? Assim como o dromedário, como o tucano de bico colorido, também é um animal terrestre. Então, deveriam colocar aqui o número 1, indicando animal terrestre, certo? Então, espero que não tenham encontrado nenhuma dificuldade ao identificar o ambiente em que esses animais vivem, quais são os animais aquáticos e terrestres, né? Porque é um assunto que vocês já têm uma certa noção e também, de acordo com as próprias imagens apresentadas aqui na atividade, vocês já tinham uma certa facilidade de identificar qual era o ambiente, de qual lugar estava se tratando, se era da terra ou da água, não é? Então, mesmo que tenha ficado alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês não entenderam ainda, se não conseguiram compreender esse assunto totalmente, pode me procurar, mandar uma mensagem, um áudio, falar o pró, eu não entendi ainda, me explica de novo que eu vou explicar com todo prazer para vocês, certo? Agora vamos passar para o nosso assunto de hoje. Como falei no começo da aula, hoje vamos trabalhar com pontuação em língua portuguesa. Ao observar as atividades enviadas por vocês, as produções de texto, certo? Eu pude observar que alguns de vocês já têm uma noção, já têm um domínio do uso de pontuação. Hoje nós vamos ver sobre 3 pontos específicos: o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vocês sabem quando cada ponto deve ser usado? Vamos ver? O ponto de interrogação, ele deve ser usado quando vamos fazer uma pergunta, quando temos alguma dúvida, quando vamos questionar algo. Por exemplo, que dia é hoje? Vamos ver? Vamos escrever aqui. Que dia é hoje? Para fazermos uma pergunta, qual ponto devemos colocar aqui nessa frase? O ponto de interrogação. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, né? Que dia é hoje? Olha o ponto de interrogação aqui, que é usado para fazer uma pergunta. Vamos para outra pergunta. Qual a cor da sua blusa? É outra pergunta, olha. Qual a cor da sua blusa?
usamos novamente o ponto de interrogação. Sempre que for fazer, não é, que você for realizar uma pergunta, questionar algo, tirar uma dúvida, você vai usar o ponto de interrogação. Quando nós estamos falando, não é, a nossa própria entonação da voz, o tom da nossa voz já faz compreender que é uma pergunta, não é? Como aqui, que dia é hoje? Ao ouvir, você já compreende que é uma pergunta. Porém, quando nós lemos essa frase, essa pergunta, nós só podemos perceber que é realmente uma pergunta de acordo com o ponto, não é? Se tiver o ponto de interrogação, você vai entender que é uma pergunta. Agora vamos falar sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, que é este aqui, ele é utilizado para demonstrar espanto, demonstrar medo também e sentimentos, não é? Por exemplo, está chovendo muito. Olha, vamos escrever aqui. Está chovendo muito. Quando usamos aqui o ponto de exclamação, nós entendemos, não é, o espanto. Olha, está chovendo muito. Ou, por exemplo, quando temos medo. Vamos ver? Apenas com uma palavra, olha. Socorro. Para entender que a pessoa está pedindo socorro, que ela está assustada ou com medo, utilizamos também o ponto de exclamação, né? Socorro. Olha como é diferente de usarmos o ponto de interrogação para perguntar qual a cor da sua blusa. Socorro. Está chovendo muito. De acordo com a pontuação, nós entendemos quando é uma pergunta e quando é um motivo de espanto, de medo, não é? São sentimentos diferentes, são utilidades diferentes para cada ponto. E o ponto final é utilizado para terminar frases, para declarar ou afirmar algo, certo? Vamos ver aqui. O ponto final. Eu vou dormir. Utilizamos o ponto, não é? É uma frase comum, mas que está sendo terminada, está sendo declarada. Eu vou dormir, não é? Ou eu vou fazer a atividade, ponto. Utilizamos o ponto também. Então, como eu disse, não é? Quando nós estamos falando ou quando ouvimos alguém falar, nós entendemos quando é uma pergunta, quando é uma frase exclamativa, né? Ou só uma declaração, uma afirmação. Mas, na escrita, nós temos que nos atentar para essa pontuação, para esses pontos. Então, na atividade de hoje, você vai ter que identificar alguns desses pontos, certo? Eu vou continuar explicando para vocês aqui, acompanhando com o livro, e vocês vão realizar essa atividade, tá certo? Vamos lá? Na página 151 do livro de língua portuguesa. Estudo da língua, pontuação. Para realizar essa atividade aqui, na primeira etapa, nós vamos voltar naquele texto trabalhado na aula anterior de língua portuguesa, onde nós trabalhamos com o conto, não é? Com aquele texto sobre os bichos de estimação. Releia o texto bichinho de estimação e pinte os sinais que estão no final das frases. Use lápis de cor clarinha. Vamos ver aqui? Vamos voltar na página 146, reler esse texto, não é? Bichinho de estimação, e você vai identificar os pontos utilizados nos finais das frases e circular. Bichinho de estimação. Eu sempre quis ter um bichinho de estimação.
Na verdade, eu queria um cachorro, daqueles grandões com o pelo caindo pela cara. Papai explicou que aqui no apartamento é proibido ter cachorro. Aqui tudo é proibido. Eu chorei que queria porque queria ter o meu bicho. E minha mãe me comprou, sabe o quê? Uns peixinhos dourados. Eu bem que tentei brincar com eles, apesar de que eles não faziam nada. Só ficavam nadando de um lado para outro e comendo aquela paçoquinha que tem que dar muito pouquinho de cada vez, senão eles estouram de tanto comer. Já viu o bicho mais burro? Estourar de tanto comer. Um dia a gente estava brincando de médico. Eu era o médico fingindo que os peixinhos estavam doentes. Daí eu coloquei o meu remédio de bronquite dentro do aquário. Os peixinhos ficaram todos de barriga para cima. Pensei que tinham dormido. Mamãe disse que tinham morrido. Ficou furiosa e jogou tudo no lixo. E eu nunca mais tive um bichinho de estimação. Também dos peixinhos nem senti falta. Quem pode querer um bichinho que não se pode nem encostar nele? Então, observem que no final de cada frase existe um ponto. Você vai identificar esses pontos e circular, tá bom? Circular utilizando uma cor bem clarinha, certo? Ou se não tiver lápis de cor em mãos, utilizar o próprio lápis grafite, mas circular de uma forma que fique claro, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Escolha alguns deles e tente explicar por que você acha que eles foram usados no texto. Aqui fala para explicar ao colega, mas vocês estão em casa, então vão apenas escrever. Vão voltar lá no texto e escolher alguns dos pontos que você circulou e tentar explicar por que você acha que eles foram usados no texto. Por que eles foram colocados lá? Por qual sentido? Tá bom? Responda oralmente. No caso, vocês vão escrever aqui também, certo? Como são chamados os sinais que você pintou? Na sua opinião, para que servem esses sinais? Então, a Pro já deu um exemplo para vocês aqui, não é? No começo da explicação, já falou para que eles são usados, então vocês já sabem mais ou menos o que escrever aqui, não é? Então, vão escrever como são chamados esses sinais e para que servem eles. Na sua opinião, para que servem? Na fala, utilizamos o tom da voz, pausas e expressões do rosto para revelar o que queremos dizer. Na escrita, não podemos contar com esses recursos, por isso usamos os sinais de pontuação. Conheça o nome de alguns sinais de pontuação. Ponto de interrogação, que é esse mesmo ponto utilizado aqui. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação e ponto final, certo? Ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Uma mesma frase pode ter diferentes significados, dependendo do sinal de pontuação usado. Veja. Pedro ganhou um animal de estimação? Vamos repetir? Pedro ganhou um animal de estimação? O ponto de interrogação é usado quando queremos fazer uma pergunta. Ele aparece no final de frases interrogativas. Pedro ganhou um animal de estimação. Olha a diferença. Na primeira, que foi uma pergunta, Pedro ganhou um animal de estimação? E agora a segunda, Pedro ganhou um animal de estimação. O ponto de exclamação é usado quando queremos demonstrar sentimentos como espanto, admiração, medo, alegria. Ele aparece no final de frases exclamativas. Então, assim como o nosso exemplo aqui, está chovendo muito, socorro, Pedro ganhou um animal de estimação. São frases exclamativas que demonstram sentimentos, né? E ponto final.
Pedro ganhou um animal de estimação. Olha a diferença do nosso tom, né? Leiam essa frase junto comigo em voz alta. Pedro ganhou um animal de estimação. Não demonstra sentimento e não é uma pergunta. É apenas uma frase que está declarando, afirmando que Pedro ganhou um animal de estimação. Não é? Está afirmando algo. Então, o ponto final é usado quando queremos declarar alguma coisa. Ele aparece no final de frases declarativas ou frases afirmativas, quando queremos afirmar algo, certo? Agora chegou o momento de colocar em prática o que vocês compreenderam sobre o uso da pontuação, o ponto de interrogação, ponto de exclamação e o ponto final. Vamos lá? Pontue as frases a seguir de acordo com a leitura do professor. Então, prestem atenção aí que eu vou ler utilizando a entonação para vocês pontuarem cada frase aqui, certo? Então, para realizar essa questão e as próximas questões também, vocês vão precisar acompanhar na videoaula, tá bom? Vamos lá? Meu time marcou um gol. 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 São 3 frases iguais, não é? Mas cada uma eu usei um tom diferente, certo? Eu fiz uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, uma declarativa, mas qual é cada frase? Vou repetir para que vocês coloquem a pontuação de acordo com o meu tom, o modo que eu vou pontuar essas frases ao ler, certo? Meu time marcou um gol. Meu time marcou um gol. Meu time marcou um gol. A próxima frase. Está chovendo? Está chovendo. Está chovendo. Observem aí o modo que eu falei, que eu li essas frases. Qual a pontuação deve ser usada em cada uma? Vamos repetir? Está chovendo? Está chovendo. Está chovendo. Então, observem, ouçam, pode repetir, voltar aí no vídeo para ouvir novamente e assim responder qual a pontuação adequada para cada frase. Próximo. Complete as frases com as palavras que o professor vai ditar. Então, assim como na questão anterior, vocês devem prestar atenção no que eu vou falar e na forma que eu vou falar para que vocês escrevam aqui utilizando a pontuação correta. Letra A. Por que o mar é salgado? Ouçam com atenção. Por que o mar é salgado? Letra B. Onde está meu caderno? Onde está meu caderno? Essas frases são frases afirmativas, são frases exclamativas ou interrogativas? Eu estou demonstrando espanto, alegria ou estou fazendo uma pergunta? Por que o mar é salgado? Onde está meu caderno? Você vai completar aqui e colocar a pontuação correta. Letra C. Que saudade! Nessa frase, qual pontuação deve ser usada de acordo com o modo que eu falei? Que saudade! Letra D. Não quero sair daqui. Não quero sair daqui. É uma frase interrogativa, exclamativa ou afirmativa? Eu estou declarando, afirmando algo? Não quero sair daqui. Ouçam com atenção. Qual tom eu estou usando? Qual pontuação deve ser usada no final dessa frase? Não quero sair daqui. E por último, quando
Quantas páginas você já leu? Quantas páginas você já leu? É uma frase afirmativa ou declarativa? É uma frase interrogativa ou exclamativa? Você vai usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou o ponto final? Próxima página. Observe todas as cenas dessa história em quadrinhos. Escreva nos balões o que o Cascão e o Cebolinha estariam falando. Não deixe de usar a pontuação adequada no final das frases. Se olhar bem para a expressão dos personagens em cada cena, ficará mais fácil imaginar o que eles estão sentindo e pontuar corretamente as frases que escrever. Então, assim como eu demonstrei expressões quando eu falei as frases na questão anterior, você também vai observar a expressão que está em cada rostinho aqui dos personagens para ter ideia do que eles estão pensando, do que eles estão falando. Se eles estão perguntando algo, se eles estão espantados, com medo, se eles estão apenas afirmando ou declarando. Observe a expressão aqui em cada rosto e complete a história em quadrinhos escrevendo as falas, o que eles estão falando e utilizando a pontuação correta. Ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Aqui no primeiro quadrinho podemos observar que o Cebolinha está ouvindo música, né? Ele está com fones, tem símbolos de notas musicais e ele está indo de encontro ao Cascão. Quando o Cascão avista ele, qual é a expressão que ele está no rosto? É uma expressão de medo, de espanto, de alegria, de quem quer perguntar algo? Aqui, no segundo quadro, né? Cebolinha está andando e o Cascão está atrás dele. No quadro ao lado já mostra Cebolinha, não é? Ainda ouvindo música e ele percebe que o Cascão está falando algo. Mas de acordo com a expressão no rosto de Cascão, dos seus braços, a sua expressão corporal, o que será que ele está dizendo? Ele está fazendo a pergunta, ele está espantado, ele está alegre. O que será que ele está dizendo ao Cebolinha? E aqui embaixo, o que será que está acontecendo? Então, você vai observar cada quadro e escrever nos balões o que você acha que está acontecendo aqui, né? Escrever a sua historinha de acordo com as imagens e com as expressões, certo? Concluindo aqui na página 155, no último balão, quando o Cascão tenta ainda falar com o Cebolinha e o Cebolinha responde: tá bom, Cascão, o que você quer? Deixa pra lá. Por que será que o Cebolinha só respondeu agora, né? E respondeu dessa forma: tá bom, Cascão, o que você quer? E o Cascão diz: deixa pra lá. O Cebolinha caiu, não é? Essa imagem aqui, olha, representada por esse símbolo aqui, significa que ele caiu. Ele estava num lugar mais alto e caiu, não é? Então podemos entender que aconteceu o quê? Será que o Cascão estava tentando alertar o Cebolinha, avisar, não é, algo, o que ele poderia cair, que ele estava correndo risco, e o Cebolinha não ouviu? O que será que aconteceu? Você vai criar, não é, de acordo com o que você está vendo aqui, certo? O que você entendeu, o que você está observando nas expressões, no diálogo que deve estar acontecendo aqui nas cenas, tá bom? Então, a nossa atividade encerra aqui, certo? Nesse último quadro, realizando essa questão aqui sobre a historinha em quadrinhos e utilizando a pontuação correta. Lembre-se de utilizar a pontuação de acordo com cada frase. Se você fizer uma pergunta, se for uma exclamação de espanto, de medo, de alegria, ou apenas uma frase afirmativa ou declarativa, certo? Sem utilizar esses pontos de interrogação e exclamação. Você vai observar e escrever utilizando cada ponto correto, tá bom? Então, a nossa atividade encerra aqui, a nossa aula também.
Nos encontramos amanhã, nessa mesma rotina de atividades por videoaula. Vocês vão realizar em casa enquanto assistem o que a Pro está ensinando a vocês. Lembrando que quando tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar que eu vou ajudá-los, certo? Então fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.